Olá, sejam todos muito bem-vindos ao programa Opinião Minas. E nesta edição de hoje vamos falar de algo muito, mas muito importante para toda a sociedade. A gente está falando de cuidado. Cuidado. E aqui não estamos falando de algum tipo de risco que alguém possa estar sujeito e daí uma medida de prevenção, uma interjeição de alerta. Cuidado no mais amplo dos sentidos, zelar, proteger, ter atenção, dedicação, responsabilidade. E essa última palavra pode ser sim a porta de entrada para uma instituição que há mais de 60 anos decidiu abraçar uma causa com o propósito de garantir dignidade, autonomia e inclusão para crianças e adolescentes com deficiência física e em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Sejam todos bem-vindos à Associação Mineira de Reabilitação, a AMR, que desenvolve importante trabalho, ou melhor, cumpre uma missão social de extrema relevância, a de acolher e transformar a vida de crianças e adolescentes e suas respectivas famílias. Uma organização não governamental que entendeu a vocação, a missão de sua existência: promover a reabilitação gratuita e, com ela, a inclusão social, restaurar, recuperar ou devolver a alguém ou algo uma condição anterior de capacidade, dignidade, direitos ou bom estado, seja física, social, jurídica ou moralmente, contribuindo para a reinserção e a funcionalidade. Uma instituição que está entre as 100 melhores ONGs do país e oferece atendimento personalizado e gratuito a cerca de 500 pacientes simultaneamente. Resultado de trabalho, de entrega, dedicação e empenho de quem não mede esforços para dar as mãos a crianças e adolescentes e as famílias deles, neste que é um dos mais nobres gestos oferecidos com atendimento completo e integrado, com a agilidade necessária e a qualidade no serviço prestado, oferecido àqueles que tanto precisam dele. E para conhecermos esse trabalho mais de perto, que recebemos no programa de hoje o presidente da Associação Mineira de Reabilitação, a AMR, o Sérgio Roberto Belisário, o Sérgio Belisário, que vem acompanhado da coordenadora do Núcleo de Reabilitação da instituição, Sueli Multari, e com todo o cuidado necessário, seja ao que nos remete ao verbo cuidar ou ao substantivo masculino que fala de atenção. É o Opinião Minas, que já está no ar. Olá, é sempre muito bom ter a sua companhia. Opinião Minas já está no ar. Esse programa que vai ao ar todos os dias, de segunda a sexta-feira, de 1 a 1h30 da tarde, com reapresentação sempre às 8h30 da noite. Eu sempre agradeço a audiência e a sua companhia por nos prestigiar nesse horário, que é aí no horário do almoço. Obrigado. Como dissemos, então, a gente está recebendo aqui os representantes da Associação Mineira de Reabilitação, né? A gente está recebendo, então, o Sérgio Belisário, a Sueli Multari, e é um prazer tê-los conosco aqui no programa. Bem-vindos. Muito obrigado, o prazer é nosso estar com vocês, compartilhando um pouco da nossa instituição, a Associação Mineira de Reabilitação. Então, falar daquilo que a gente entrega e cuida é muito bom. E são experiências muito lindas, né? É voar sempre juntos mesmo, que é o slogan hoje da AMR, né, Sueli? Bem-vinda. Exatamente. Muito obrigada pelo espaço, né, para a gente trazer um pouco do nosso trabalho, da nossa missão. Quando a gente fala do voar sempre juntos, a gente não está tratando somente da equipe da AMR, a gente está tratando de todos os pacientes, de todas as famílias, que a gente sempre coloca no centro do cuidado, para a gente conseguir construir caminhos para que essas pessoas consigam participar da sociedade em todos os âmbitos, né, possíveis, da forma mais autônoma que a gente consiga. Sem dúvida nenhuma. Sérgio, já são mais de 6 décadas, né? São 62 anos, vão ser completados agora em julho desse ano, é isso? Exatamente. De trabalho que é mesmo, eu digo que é mesmo uma missão, é mais do que um trabalho, né? Acolher crianças e adolescentes com algum tipo de deficiência física e em situação de vulnerabilidade socioeconômica. É muito bom ter você aqui para a gente poder falar desse assunto que é tão importante para a sociedade mineira. A causa nossa é uma causa que toca no coração das pessoas, porque a criança, quando nasce com uma deficiência física, né, é um susto para a família. E ela não tem o suporte na rede pública que vai dar a segurança devida a essa mãe, esse pai, para que o filho dela possa ali ser acolhido e buscar melhorias que possam transformar a vida dessa pessoa. Então surgiu daí, né, um grupo de médicos ortopedistas que buscaram uma solução com o apoio da sociedade, de uma maneira geral,
há 62 anos atrás, praticamente, e construíram, né, o embrião da MR, que sobrevive até hoje de maneira bastante sustentável, entregando para a sociedade algo muito maior que qualquer governo pode entregar. E a gente vai falar um pouquinho desse trabalho que você sabe que é um trabalho muito rico. Suelen, eu fui pesquisar a palavra reabilitar, né, e em diferentes contextos pode significar, do ponto de vista de saúde e da própria condição física, ajudar uma pessoa a recuperar movimentos, funções ou autonomia após um acidente, doença ou uma deficiência, visando a reinserção social dessa pessoa, desse futuro cidadão, dessa criança, desse adolescente. Mas essa prática ou missão, para vocês, e eu tenho certeza que para você em especial também, vai muito além, né? Bom ter você aqui. Eu que agradeço. Você colocou muito bem essa questão da reabilitação, ela ir além do aspecto físico, né? A nossa missão perpassa muito por entender os contextos, né, no que essa pessoa está inserida e favorecer a inclusão nos outros ambientes. O reabilitar somente dentro do espaço da MR não limita a nossa atuação. O que a gente busca com essa reabilitação é que o paciente, que a sua família consiga pertencer a todos os ambientes que nós temos para além da instituição. Essa parte, né, que a gente fala muito do olhar técnico sobre como a gente pode auxiliar essas crianças e adolescentes a atingirem o maior potencial que seja possível para eles, né, com o objetivo sempre de aumentar o pertencimento nos outros ambientes, que não somente o ambiente da reabilitação. Então, isso vai muito além da dimensão física, né? Ela passa pela dimensão mental, pela dimensão social e por todos os outros âmbitos que essas crianças e adolescentes têm durante a vida. Eu vou pedir à nossa produção, né, você que está em casa, a gente está falando então da Associação Mineira de Reabilitação, e eu vou pedir à produção para soltar as imagens da abertura do programa, porque a gente mostra um pouco desse trabalho aí, Sérgio, e que tem como propósito promover a inclusão social e o resgate da dignidade dessas crianças e desses adolescentes que, em situação de vulnerabilidade socioeconômica, precisam e muito desse atendimento, Sérgio. E é isso que a gente está vendo ali. É isso aí, exatamente, né? Você percebe ali que quando a gente mostra uma imagem da MR, aparece também famílias, né? Então, a gente extrapola, como a Sueli colocou bem, a questão da reabilitação. É lógico que ela é fundamental, mas tem outras questões que se somam à reabilitação que são importantíssimas, que é a inclusão da família e da criança ou do adolescente na sociedade. Então, a gente trabalha num leque de ações, começando com as clínicas médicas, são diversas clínicas médicas, nós temos a terapia ocupacional, nós temos fisioterapia, nós temos nutrição, odonto, psicologia, nós temos esporte terapia, musicoterapia, nós temos uma oficina ortopédica, fazemos e entregamos prótese e ótese, adaptações em imobiliários escolares, cadeiras de rodas, tudo isso para que possa ter uma qualidade de vida satisfatória. E também a gente extrapola na questão de educação. Nós vamos até as escolas, principalmente públicas, e orientamos aqueles profissionais que ali trabalham para acolher de uma maneira bastante respeitosa e eficiente a pessoa com deficiência física, porque as escolas não estão preparadas. Não é só questão de imobiliário, não é questão de banheiro sanitário, né? Mas é questão de percepção que ali tem um ser humano que pode incluir na sociedade de maneira bastante positiva. Então, você tem orientações da professora de educação física, como colocar uma pessoa com deficiência fazendo atividades físicas, em vez de ficar escondido na biblioteca, na hora que os outros alunos estão ali, né, brincando, distraindo e fazendo uma atividade física. Nós temos a orientação de como acolher essa criança na sala de aula, orientando as crianças que são colegas, sem nenhum preconceito. Então, uma série de outras coisas. Como também fazemos adaptações nas casas, nas residências, colocamos barras de apoio, corrimão, colocamos sanitários adequados à pessoa com deficiência, da calçada até a porta, nós fazemos rampa de acesso em concreto para que possa ali circular a cadeira de roda, um andador, e a pessoa com deficiência, com seus familiares, né, ver o que está acontecendo no mundo. Então, esse propósito nosso, ele vai além da reabilitação, né, e
também trabalha muito na questão da inclusão. E a gente, às vezes, né, senhora, a gente precisa olhar um pouco para o lado mesmo, né? E eu acho que a Opinião Minas tem esse privilégio de trazer, por exemplo, entidades como a AMR para poder mostrar esse trabalho, para despertar nas pessoas. Às vezes, você vê aí uma criança saudável, seu filho está saudável e tal, mas essas crianças também, os seus pais, igual você falou, tem um ser humano ali, né? Tem uma família por trás, né? Então, quando você vê essa criança tendo o resgate de uma dignidade dentro daquela possibilidade da realidade que a AMR pode proporcionar, fazer parte desse trabalho, eu acho que é algo muito gratificante, né? Com certeza. Eu acho que é algo que está presente no DNA de toda a equipe da AMR, né? Essa sensação de pertencer a uma causa, a um propósito tão grande quanto esse, né? De oportunizar que essas crianças e adolescentes atinjam o seu potencial, consigam participar em todas as esferas, como o Sérgio bem disse, né? Na esfera do lazer, da cultura, da escola, do esporte. Então, é algo que está dentro do nosso próprio propósito, da nossa própria identidade, que é reabilitar para transformar vidas. Sem dúvida nenhuma. Sérgio, quais são os casos que são acolhidos pela associação? Hoje vocês atuam na capital e na região metropolitana. São 39 municípios acolhidos. Esse trabalho é feito em parceria. Como é que é? Como é que essas crianças são acolhidas pela associação? Bom, nós temos algumas condições que são importantes para o acolhimento. Primeiro, a questão da deficiência tem que ser de origem neuromotora. Depois, a questão da vulnerabilidade socioeconômica, né? Tem que estar registrado, cadastrado no CAD único. E a questão terceira aí é a questão da localização geográfica. Como a reabilitação é intensiva, essa criança e esse adolescente, eles têm que estar na AMR 3 vezes por semana. Então, se você mora numa distância além de 100 quilômetros, dificilmente você vai conseguir participar das atividades que são necessárias para a reabilitação. Então, a gente limita o atendimento nesse raio de 100 quilômetros. Lembrando que os municípios são obrigados a fazer o transporte dessas crianças até a AMR, o que já melhora significativamente na presença dessas pessoas. E menos o município de Belo Horizonte, que onde é sede, você tem o passe livre. Então, as pessoas usam o passe livre para ter o acesso até a AMR, no transporte. Então, a gente limita em razão desses 3 pontos. O que não significa que isso não possa chegar ao seu município, você que está me assistindo, você gestor que está acompanhando o trabalho feito pela AMR, pelo contrário. A gente sabe que no interior, né, Sérgio, há uma demanda existente, grande, de crianças que muitas vezes e adolescentes que estão nessa condição de vulnerabilidade socioeconômica, que precisam desse atendimento. E eu não vou deixar de falar isso aqui não, viu, Sérgio? Essa parceria é fundamental, por exemplo, e ela pode vir a existir para que a AMR possa montar núcleos em outros municípios. Isso pode acontecer, já começa a acontecer. Já tem, inclusive, uma célula embrionária aí que começa a se desenvolver no interior de Minas, é isso? Na realidade, nós temos um planejamento estratégico que nos direciona para isso. Ou seja, aquela competência que nós adquirimos ao longo dos anos e somos reconhecidos por isso. A AMR foi a melhor ONG de saúde do Brasil, né, há 3 anos atrás. A AMR é considerada em reabilitação física entre as 2 melhores instituições desse país que trabalham nesse sentido. Então, levar essa competência para áreas desassistidas faz parte do nosso plano de ação. Então, a gente está buscando aí parceiros. Quando eu falo em parceiros, é a sociedade daquela região, né? Vamos imaginar o norte de Minas, o sul de Minas, o Triângulo, né? Algum município que seja um município que agregue outros no seu entorno, como uma relação de dependência econômica, uma cidade maior, de porte maior, ali é um ponto interessante para a gente montar, tá, uma parceria, um filial AMR e atender toda aquela mini região no seu entorno. Eu sou sempre muito otimista com isso quando eu falo isso, Sérgio. Quando eu vejo um trabalho como esse sendo desenvolvido, e eu tenho certeza que quem está em casa fica tocado, porque assim, a gente vê, e sobretudo que são famílias que precisam dessa assistência, desse acolhimento, né? Então, eu acho que eu não sei se eu extrapolo, mas eu acho que não. Eu acho que eu estou aqui consciente porque, assim, eu moro numa região que é próximo de uma APAI e eu vejo o carinho, o acolhimento, e a APAI é um pouco da extensão desse trabalho de parceria que vocês fazem, né? Assim, e é um trabalho muito lindo, muito rico, e eu acho que trabalhos como esse precisam crescer, precisam avançar. A AMR precisa estar em outros lugares, aí eu acho que é uma coisa de coração mesmo. Quantas pessoas são atendidas hoje pela instituição? 500, Sérgio? Aproximadamente 500 crianças e adolescentes, lembrando que elas entram com 0 a
e sai com 18 anos. O pessoal muitas vezes pergunta, por que sai com 18? Porque o estirão do crescimento encerra com 18 anos. Então, a reabilitação física, ela não ocorre pós o estirão. Você mantém o que você conquistou na reabilitação ocorrida. Por isso que é muito importante entrar na primeira infância, de 0 a 5 anos, ter o acesso à instituição como a MR, e ali ficar ao longo de um tempo, até os 18 anos, trabalhando de uma maneira necessária para melhorias contínuas. Tá? Então, com 18 anos, cessa e nós colocamos, à medida que vai saindo alguma criança, um adolescente, a gente vai recompondo o nosso núcleo, o nosso grupo, de aproximadamente 500 crianças. Hoje o espaço de vocês têm um espaço físico que tem todos esses equipamentos de reabilitação, é isso, não é, Sueli? Assim, tem um espaço físico. Ele fica onde? Fica aqui em Belo Horizonte, aonde? Isso, a nossa sede fica no Mangabeiras, aqui em Belo Horizonte. É um espaço físico que a gente consegue concentrar todos os recursos necessários para a reabilitação, né? Então, nós temos um ginásio terapêutico onde acontecem os atendimentos de fisioterapia, de fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicologia, nutrição. Nós temos uma quadra de esporte terapia, temos várias especialidades médicas também, ortopedia pediátrica, neuropediatria. E os pacientes recebem esse atendimento nesse local, sendo individual ou sendo terapia conjunta, a depender do objetivo. Lembrando, né, Sueli, que esse processo de estar tudo num único endereço é que nos permite resultados surpreendentes, porque os profissionais, eles se interagem e acompanham a evolução da criança e do adolescente o tempo inteiro. Então, você tem a pessoa da nutrição, o médico ortopedista, o psiquiatra, tem um psicólogo, o fisioterapeuta, o TO, ou seja, todos os profissionais estão vivendo a evolução dele, daquela criança, em cada área de atendimento. É o chamado trabalho personalizado e interdisciplinar, é isso, Sérgio? Exatamente. Ou seja, você tem todo tipo de profissional que está acompanhando os casos de perto e vocês trocam figurinhas para que... E os resultados, de fato, são melhores, né, Sérgio? Equipara países de primeiro mundo. A MR é case internacional em diversos simpósios de medicina, de ortopedia. Então, a gente vai sempre presente, é convidado para mostrar como que um país como o Brasil consegue ter uma instituição em Belo Horizonte atingindo níveis altíssimos de reabilitação. Nos dá muito orgulho disso aí. Agora, é bom lembrar, já que tudo é 100% bancado por nós. 100% bancado por nós. E acho importante a gente falar disso, dessa oficina que você de casa está acompanhando aí, a gente vai falar disso. A estrutura dessa oficina aí, Sérgio, vocês mesmos que preparam para adequar aquela necessidade. E aí, ou seja, em meio à dificuldade, a criatividade prevalece e aí surgem ideias como essa, a criação de uma oficina exatamente para atender essa criança e dar a ela a condição de resgate da autoestima, porque também passa por isso, né, Sueli? Por essa estima, né? Dela e da família. Com certeza. Em se tratando da oficina ortopédica, né, hoje nós conseguimos fornecer mobiliários, equipamentos para facilitar a mobilidade, como cadeira de rodas, andadores, órteses, né, que possibilitam um melhor alinhamento físico desses pacientes. E isso eu acredito que auxilia muito nessa questão, né, da autoimagem, de se entender ali enquanto indivíduo. Hoje a gente tem na oficina ortopédica também, não somente o atendimento dos nossos pacientes da AMR, ela é habilitada pelo Ministério da Saúde, então nós atendemos também pacientes particulares e pacientes advindos do SUS, do CREAB, e é uma forma também com que a gente consegue recursos para continuar prestando assistência para os nossos pacientes. Então a gente costuma falar que a cada órtese ou a cada cadeira, né, que é fornecida via SUS ou via particular, é uma cadeira, uma órtese que a gente consegue fornecer gratuitamente para o nosso público. Ô Jacques, é importante também falar o seguinte, além da oficina ortopédica, nós temos um laboratório de análise do movimento, que é algo novo em Belo Horizonte, é uma necessidade grande no trabalho, no processo de reabilitação, onde você tem ali uma análise de imagem tridimensional, onde o paciente, ele trafega numa faixa e ele ali é medido cada detalhe do seu corpo que o médico precisa observar antes de uma cirurgia, pós uma cirurgia, ou para ver a evolução da reabilitação. Então, esse laboratório a gente faz todo o atendimento necessário a todas as crianças e adolescentes e também ao público externo.
é também mais uma fonte de recursos para a gente sustentar a instituição. Sem dúvida nenhuma. Para você que está ligando o seu televisor agora ou está nos acompanhando, deixa eu então reiterar, a gente está recebendo aqui hoje os representantes da Associação Mineira de Reabilitação, o Sérgio Roberto Belisário, o Sérgio Belisário, que é presidente da instituição, e também a Suelen Multari, que é coordenadora do Núcleo de Reabilitação da AMR. E vocês não vão falar isso não, mas eu vou dizer, gente, é importante que você de casa saiba, essas pessoas estão... O Sérgio tem quantos anos lá, Sérgio? Tem 12 anos que eu estou à frente. E você? Eu iniciei há 12 anos atrás e retornei agora. Sentiu saudade e o interessante é isso, eles são voluntários, eles não recebem R$1 para o trabalho que fazem. É um trabalho de fato, Sérgio, que me dá orgulho de poder falar, dá satisfação, porque a gente vê que assim, o princípio desse tipo de trabalho, quando a gente fala de trabalho e de responsabilidade social que envolve o terceiro setor, eu acho que o principal expoente desse trabalho é o princípio do amor ao próximo, à vida humana, à dignidade, e é muito disso que vocês carregam dentro de si para poder fazer isso no dia a dia, né, Sérgio? Não tenha dúvida. Um ponto que é importante é o seguinte, a AMR tem como voluntário todos os conselheiros deliberativos, conselheiros fiscais e diretores. Tá? E temos ainda um grupo de voluntários que se cadastram e se oferecem a prestar serviço à MR em diversas áreas. Hoje são mais de 300 voluntários na MR. Agora, os profissionais que dedicam as coordenações, como a Suelen, nós temos outras coordenações também na MR, e os demais funcionários são todos CLTs contratados pela MR. Ela remunera conforme o mercado. Entendi. Agora, a questão do voluntariado, vocês têm então essas pessoas que são voluntárias. Como é que essas pessoas podem se voluntariar? Alguém pode, caso alguém esteja assistindo o programa e fale assim, eu quero me voluntariar, como é que eu faço? Eu posso? Claro, e será um prazer receber, né, uma visita à MR, mas nós temos critérios, né? Porque não basta dizer, eu quero ser um voluntário. Não, você tem que ser um voluntário e trabalhar numa área que você tenha forma de contribuir para aquela instituição. Quais são as suas competências? Quais são as áreas que a MR trabalha? Onde que você se adequa mais? Qual que é a sua disponibilidade de tempo? Então, feito isso, e a pessoa interessando, e a MR entendendo que tem ali algo a somar... Uma sinergia, uma sinergia, é muito bem-vindo. Então, tem um processo de triagem, de entrevista, e aí sim a pessoa vai atuar na área que ela achar mais interessante para ela e que a AMR entender, né, que ela é positiva. Ô Sérgio, você falou isso aqui já, ela está entre as 100 melhores ONGs do país, oferece atendimento personalizado e gratuito para cerca de 500 pacientes simultaneamente. E esses reconhecimentos, de certa forma, credibilizam o trabalho e só sinalizam para mim e para a sociedade que está nos assistindo agora, com toda certeza, a importância e uma preocupação de que esse trabalho cresça. E para que esse trabalho cresça, vocês vivem de doações, é isso? Doação é uma das fontes. Uma das fontes. Nós temos outras fontes que eu falei, nós prestamos serviço na oficina ortopédica, no laboratório de análise de movimento. Nós temos um imóvel que ele é grande. Então, o estacionamento a gente explora. Nós temos inquilinos dentro do nosso imóvel que alugam espaço dentro dele. Nós temos lá clínicas médicas, nós temos Prefeitura de Belo Horizonte com espaço de reabilitação dela, nós temos laboratórios de imagem. Isso tudo gera receita para a gente, para que a gente possa dar sequência nesse trabalho. Quem está em casa, por exemplo, acompanhando o programa aqui e que quiser ajudar a MR, eu tenho lá uma lata de tinta que eu usei só pela metade. Eu posso doar essa lata de tinta? Eu posso doar, por exemplo, uma cesta básica para ajudar? Claro. Porque a gente está falando de um perfil da sociedade que carece também dessas questões, que isso complementa digamos assim, esse tratamento. Sim, toda possibilidade de receita para a MR é bem-vinda. Então, doações de peças de vestuário, de eletroeletrônico, sobras de materiais de construção, né? Uma série de coisas, nós transformamos isso em recurso financeiro. Nós temos bazar, nós temos um brechó, nós temos uma loja de artesanato, onde ali se vende de tudo, né? E faz parte do nosso fluxo de caixa, permitindo essa sustentabilidade financeira. Além disso, você pode ter doações financeiras também. Você tem diversas formas de doar. Pode ser uma recorrente dentro da sua condição financeira. Eu quero doar R$20 por mês, ou R$100 por mês, ou mais ou menos, não é problema. Por exemplo, nós temos aqui na capital as emendas impositivas na Câmara, né, na Câmara Municipal. Então, o vereador que está acompanhando o programa e quiser doar um recurso para lá para ajudar nesse trabalho, ele pode, aliás, e deve. Né? As verbas parlamentares são muito bem-vindas. São bem bem-vindas, né? Tanto no âmbito federal, estadual, quanto municipal. Agora, deixa eu inspirar o telespectador do interior que está nos assistindo, porque você me contou uma coisa aqui nos bastidores, dizendo o seguinte, você já tem uma célula no interior, e essa célula vai sendo construída com
com parcerias, com participações de órgãos importantes da sociedade civil, e onde e como é que é esse trabalho para que a gente possa, quem sabe, inspirar alguém que está nos assistindo a querer ter no município dele? Como é que é, Sérgio? Bom, a gente tem muita competência, como falei, de 60 anos de história, né, na área da reabilitação. Então, a gente acha que é injusto não permitir uma outra área desassistida do Estado, né, ter o que a gente propõe e faz aqui em Belo Horizonte. Então, a gente vem conversando com algumas prefeituras, com algumas instituições que trabalham na área social, como a PAI, onde cede espaço físico, nós levamos pessoas, treinamos, e ali a gente monta uma estrutura que vai permitir esses serviços que a gente oferece aqui em Belo Horizonte. É lógico que quando você está no processo, né, embrionário, isso vai surgir, vai crescendo de uma forma planejada. Não vai levar de todas as atividades que tem em Belo Horizonte, mas você vai organizando aquilo e somando com a sociedade local, né, para que você possa ter um dia uma nova AMR naquela localidade, atendendo toda a região do seu entorno. Sueli, nós temos 2 minutos para terminar o programa. 1 minuto eu vou dedicar para você, para que você, olhando para a câmera ali, ó, exatamente essa câmera que está na sua frente aí, o que é fazer parte da AMR? Olha, fazer parte da AMR é fazer parte de um propósito muito além da reabilitação. É fazer parte de um propósito de inclusão, de respeito, de socialização de crianças e adolescentes e famílias que muitas das vezes não terão acesso a esse tipo de tratamento, de acompanhamento e de oportunidades. A gente tem várias frentes, né, de atuação, como o Sérgio falou, tanto na parte da reabilitação, quanto na parte da inclusão, quanto na parte do voluntariado. Então, se você entendeu a nossa missão, que é reabilitar para transformar vidas, e quiser seguir voando junto com a gente, sintam-se convidados, né, a compartilhar conosco as experiências e a contribuir da forma com que for possível, seja através do voluntariado, seja através do apadrinhamento, das doações, como bem foi dito, né, de cestas básicas, sendo doações recorrentes ou pontuais, são sempre muito bem-vindas para que a gente continue levando essa nossa missão, esse nosso trabalho de excelência para mais famílias aqui em BH, região metropolitana. Você vê que na hora que dá 1 minuto a pessoa empolga e fala mesmo, né, Sérgio? Fala porque fala com o coração. É paixão, né? É paixão, é algo que vem de dentro para fora. O e-mail está aí na tela, Sérgio. Reforça então o convite feito pela Suelen, olhando para a tela aqui. Como é que é então, quem quiser ajudar, se uma prefeitura está nos assistindo, um gestor, um vereador, se quiser ajudar, pode, deve ajudar, como é que as pessoas fazem? Bom, qualquer ajuda é bem-vinda. Nós já falamos que nós temos diversas formas, né, de receber contribuições. A gente está aberto. Vai um prazer enorme receber qualquer pessoa que entenda que o trabalho que a gente faz na AMR é algo que contribui com uma sociedade melhor. Então, todas as pessoas que têm isso em mente, né, serão bem-vindas na AMR. É fácil, lá não tem porta fechada, você vai chegar e conhecer uma instituição que vai tocar em você. Eu não tenho dúvida nenhuma. Eu fui tocado, a Sueli foi tocada, então vai ser muito interessante, porque quando você vê em loco, faz uma diferença enorme. E só para arrematar aqui, eu gosto de fazer uma analogia para o pessoal entender melhor o que é a AMR. Quando você imagina um rio caudaloso, difícil de atravessar, a AMR é a ponte. De um lado você tem o diagnóstico do problema, você tem preocupações, inseguranças enormes. Do outro lado você tem o tratamento, você tem expectativa de desenvolvimento e melhorias. Então, é isso que a gente faz. O rio não é eliminado, mas facilita demais a travessia. E é essa ponte que a gente quer construir todos os dias aqui no Opinião Minas. Agradecer, então, ao Sérgio Roberto Belisário, presidente da Associação Mineira de Reabilitação, a você, Sueli Mutari, que é coordenadora do Núcleo de Reabilitação da AMR. Obrigado, continue com esse trabalho, acreditando sempre. E agradecer também a você de casa pela sua audiência. A gente está aqui, então, deixando os recados, já foram dados para você. Se você puder, tenha esse cuidado. Estenda a sua mão, porque com certeza esse recurso é muito bem investido para uma sociedade melhor que juntos nós fazemos e construímos. Obrigado pela sua atenção. Amanhã, então, nós temos um programa especial de 1 hora, quando a gente vai estar falando de turismo, a gente vai estar falando de gastronomia, a gente vai falar das belezas naturais e dessa vez de um município muito conhecido dos mineiros, Contagem. E a gente vai estar aqui então para falar do IGR, o Destino Veredas, para trazer para você de casa informações super legais do município de Contagem. A gente vai ter 2 representantes aqui, claro, eu espero a sua companhia. Um abraço a todos vocês, obrigado. A gente volta amanhã, a 1 hora da tarde. Até lá, tchau.